Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia Dranostic e nesse vídeo eu estou trazendo uma toalhinha de Natal. Eu fiz com fio Anne e agulha número 2. Ele ficou com 41 centímetros de extremidade a outra. Eu vou deixar o link do gráfico que eu peguei aqui na descrição e eu vou colocar o gráfico na comunidade e na página no Facebook. Quem quiser dar uma olhada, é só ir em um desses 3 lugares. Gente, vamos ver como faz? Seus lindos, essa peça nós começamos com um laço mágico, 5 correntinhas e um ponto alto. Na sequência, 2 correntinhas e um ponto alto, até nós termos 8 pontos altos aqui. Já temos 3, não é? Porque as 3 primeiras correntinhas equivalem a um ponto alto. Com os meus 8 pontos altos, faço as minhas 2 últimas correntinhas, puxo o laço mágico, fecho com um ponto baixíssimo na terceira correntinha inicial, caminho com um ponto baixíssimo nessa correntinha, faço uma correntinha, dois pontos baixos, 2 correntinhas, novamente 2 pontos baixos na próxima correntinha e vamos repetir isso. São 2 correntinhas e 2 pontos baixos nas correntinhas da carreira anterior. Fiz meus 2 últimos pontos baixos, agora eu vou fechar a carreira substituindo as minhas 2 últimas correntinhas por um ponto meio alto. Aí daqui eu faço 3 correntinhas, um ponto alto. Isso aqui equivale a 2 pontos altos, não é? Faço 4 correntinhas, 2 pontos altos no arquinho seguinte de base. E vou repetir 4 correntinhas, 2 pontos altos nos espacinhos de correntinhas da carreira anterior. Fiz toda a volta, substituo as 4 últimas correntinhas por um ponto alto duplo. Faço isso para fechar a carreira lá na correntinha inicial. Aí daqui eu faço uma correntinha, 4 pontos baixos, 3 correntinhas e repito, 4 pontos baixos no arquinho, 3 correntinhas e novamente 4 pontos baixos, fazer isso por toda a volta. 4 pontos baixos, 3 correntinhas, novamente 4 pontos baixos. Chegando no final dessa 4ª carreira, eu substituo as 3 correntinhas por um ponto alto. Aí daqui eu faço 3 correntinhas, mais 2 pontos altos, que equivalem a 3 pontos altos de início de carreira, não é? 3 correntinhas, novamente 3 pontos altos no mesmo lugar. 2 correntinhas e vou repetir. 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. 2 correntinhas e repete. Os 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos no espacinho seguinte
E aí eu faço 2 correntinhas para chegar no próximo espacinho e repetir o grupinho. Finalizo a carreira com um ponto meio alto, substituindo as 2 correntinhas que eu estava fazendo aqui entre os grupinhos de pontos altos. Então, vamos lá, sexta carreira. 3 correntinhas, um ponto alto. 6 correntinhas, 3 pontos altos juntos no arquinho central entre os pontos altos. Aí faço 6 correntinhas e 2 pontos altos na correntinha entre os grupinhos de pontos altos. Então, a sequência fica sendo 6 correntinhas, 3 pontos altos juntos entre os trios de ponto alto, 6 correntinhas, 2 pontos altos que não são juntos na correntinha entre os grupinhos, e faz isso por toda a volta. Chegando no final dessa carreira, fiz as últimas 6 correntinhas e fecho com um ponto baixíssimo. Agora eu vou trocar de cor, eu vou fazer uma carreirinha só com branco. E aí eu coloquei esse fundinho aqui para não dar problema com o fundo branco também. Então, vamos lá. Emendo o fio, vou dar um nozinho só para dar uma estabilidade, porque eu vou prender esse fiapo dentro dos pontos, então ele não vai fugir. Vamos lá. Uma correntinha, porque eu gosto de iniciar a carreira com pontos baixos, com uma correntinha. Se você quiser, faz 2 aí na sua peça. São 2 pontos baixos, 2 pontos meio altos, 2 pontos altos, 2 altos duplos. Isso é metade de uma pétala. Aí eu faço 3 correntinhas e vou repetir. Então, não tem erro nessa sequência. Começamos com 2 pontos altos duplos. Depois fazemos 2 pontos altos. Na sequência, 2 meio altos e 2 baixos. Sempre 2 pontinhos. Faço uma correntinha e vou repetir. 2 pontos baixos, 2 meio altos, 2 altos, 2 altos duplos, cheguei no meio, faço 3 correntinhas e vou repetir, só que no decrescente. Os 2 altos duplos, 2 altos, 2 meio altos, 2 baixos. Acabei mais essa pétala, faço uma correntinha e vou repetir a sequência em todos esses arquinhos. Terminada toda a volta em branco, eu faço a última correntinha e fecho com um ponto baixíssimo no início da carreira. Essa variação de cores, vocês podem fazer como preferirem. Podem fazer até com uma cor só, com 2, alternando carreira a carreira, como preferir. Então, vamos lá. Vou emendar no arquinho de cima o verde. Faço uma laçada, uma correntinha, 3 pontos baixos que eu estou fazendo em cima do fiapo que eu acabei de dar o nó. Na sequência, aqui no meio, nós vamos fazer 29 correntinhas.
Feitas as 29 correntinhas, 3 pontos baixos no arquinho da carreira anterior e vamos repetir isso. São 29 correntinhas e 3 pontos baixos no arquinho seguinte. Termino a volta com as minhas últimas 29 correntinhas, fecho com um ponto baixíssimo. Caminho com pontos baixíssimos por todos esses pontos baixos e 2 correntinhas. Aqui eu começo com 3 correntinhas e faço 12 pontos altos, um em cada correntinha de base. Então, somando com as 3 correntinhas iniciais, eu fico com 13 pontos altos, né? Feitos os meus 12 pontos altos, na correntinha seguinte, eu faço 2 pontos altos na mesma correntinha de base. 3 correntinhas, outro ponto alto na mesma correntinha de base. Agora, na sequência, eu vou fazer uma correntinha e um ponto alto na correntinha seguinte de base. A partir desse ponto alto, eu faço uma correntinha, pulo um ponto de base e um ponto alto por 7 vezes. Novamente, uma correntinha, pulo uma de base, um ponto alto. Por um total de 7 vezes. Aí, na sequência, são 3 correntinhas e vou repetir o que eu fiz aqui em todos esses arquinhos. Então, eu pulo uma correntinha, faço 13 pontos altos, um para cada correntinha de base. Feitos os 13 pontos altos, eu faço 2 pontos altos na correntinha seguinte, 3 correntinhas, um ponto alto na mesma correntinha de base, uma correntinha, um ponto alto na correntinha seguinte de base. A partir daqui, uma correntinha, pulo uma correntinha de base, um ponto alto, pelo total de 7 pontos altos, sempre intercalados por uma correntinha. Feito isso, repete em todos esses arcos, fazendo 3 correntinhas e inicio novamente meus 13 pontos altos. Fiz toda a volta, fecho as minhas 3 últimas correntinhas no topo das 3 correntinhas iniciais. Aí eu ando 2 pontos altos com pontos baixos e aqui, nesse ponto, nesse terceiro ponto, que as 3 correntinhas equivalem a um ponto, não é? Eu começo a fazer um ponto alto por cada um desses pontos de base. Agora, na correntinha, eu faço 4 pontos altos. Aí eu faço 3 correntinhas para o meio dessa lateral e vou fazer um ponto alto, uma correntinha, outro ponto alto na correntinha central, uma correntinha e agora eu começo a fazer um ponto alto para cada um desses pontos altos de base, sempre separados por uma correntinha. Então, um ponto alto, uma correntinha. Outro ponto alto. No ponto alto. E vou fazendo isso até o penúltimo ponto alto dessa lateral. Aí, cheguei no penúltimo ponto alto, faço 3 correntinhas. E aí, eu pulo 2 pontos altos no outro lado e vou fazer, a partir do terceiro, exatamente como eu fiz desse lado aqui. Eu acompanho todos esses pontos altos que eu tenho de base, um ponto alto para cada ponto alto de base. Na correntinha central, eu faço 4 pontos altos, 3 correntinhas. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. E aí eu faço um ponto alto em cada um desses pontos altos até o penúltimo, sempre separados por uma correntinha.
São 3 correntinhas para chegar na próxima lateral. E aí eu faço exatamente essa distribuição por todas essas laterais. E eu vou fazer várias carreiras exatamente assim, com essa mesma distribuição. Já já eu volto para mostrar para vocês a sequência. Meu povo, já fiz umas carreiras aqui, estou iniciando a quinta. Voltei para mostrar para vocês como vai ficando. Aqui, quantas carreiras você quiser fazer, nesse que eu estou usando verde, você inicia a carreira da mesma forma como eu mostrei para vocês ainda há pouco. Você anda 2 pontinhos, aqui é o início da carreira, olha lá. Você anda 2 pontinhos altos, começa a carreira no terceiro. Aí você faz as 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto, acompanha quantos pontos altos tiver na carreira anterior. Nessa parte aqui você não faz aumento nenhum, e aí faz 4 pontos altos aqui no arquinho da carreira anterior, 3 correntinhas, e aí faz, ainda na correntinha, um ponto alto, uma correntinha, outro ponto alto, ainda na correntinha, e aí começa com uma correntinha e faz um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior, e sempre pula o último ponto alto da carreira anterior, olha lá. Em cada carreira, eu diminuo um ponto alto e uma correntinha. Desse lado, que tem as correntinhas, e desse lado, que é só de ponto alto, eu pulo 2 pontos altos. Aí faz 3 correntinhas e faz a mesma coisa nas outras pétalas. Eu fiz 7 carreiras de verde com aquela distribuição como eu mostrei para vocês. Agora eu vou fazer uma carreirinha com pontos baixos. Eu vou fazer da seguinte forma. Eu inicio carreira de ponto baixo com uma correntinha só, porque eu gosto assim. Você aí pode fazer 2. Vou fazer mais 2 pontos baixos, uma correntinha, pulo um ponto de base, vou fazer 7 pontos baixos. Na sequência, uma correntinha, pulo um ponto de base, novamente 7 pontos baixos. Uma correntinha, pulo um de base, e esses pontos finais aqui eu vou fazer todos em ponto baixo. Aí faço mais um na correntinha, faço 3 correntinhas e vou repetir a mesma coisa do outro lado. Um ponto baixo na correntinha, 7, na sequência sendo um no ponto alto e um na correntinha. Aí eu faço uma correntinha, pulo a correntinha de base, faço 7 pontos baixos. Feitos os 7 pontos baixos, uma correntinha e novamente 7 pontos baixos. Chegando aqui no final, uma correntinha e vou fazer os 3 últimos pontos baixos, um no ponto alto, um na correntinha e um no último ponto alto. E se você observar, fica a mesma distribuição que foi feita do outro lado. Aí aqui nessas correntinhas eu faço 3 correntinhas e vou repetir a mesma coisa. São 3 pontos baixos. Aí a repetição de uma correntinha pula um ponto de base, 7 pontos baixos, até chegar no arquinho. Aí faço um ponto baixo na correntinha, 3 correntinhas e vou repetir o que eu fiz aqui, só que ao contrário. Um ponto baixo na correntinha e na sequência 7 pontos baixos e uma correntinha. E finalizo essa lateral toda, 3 pontos baixos na correntinha e repete isso por toda a carreira. Terminada a carreira, eu fecho com um ponto baixíssimo, caminho com pontos baixíssimos até a primeira correntinha. Olha lá, a primeira correntinha. Chegando nela,
3 correntinhas e um ponto alto, 2 correntinhas, vou contar 3 pontos baixos no quarto, que é o ponto baixo central dos 7, eu faço um ponto baixo. Na sequência, 2 correntinhas, chego lá na próxima correntinha, faço 2 pontos altos, 3 correntinhas, um ponto baixo, ou seja, um picô. Novamente, 2 pontos altos na mesma correntinha, 2 correntinhas e um ponto baixo no quarto ponto baixo entre as correntinhas. E vou repetir isso. 2 correntinhas, na correntinha seguinte, 2 pontos altos, 3 correntinhas e fecho com um ponto baixo, fazendo um picô. Novamente, 2 pontos altos, 2 correntinhas, um ponto baixo na quarta correntinha, depois do espacinho. Lembrando que aqui eu tenho 8 pontos baixos, né? Mas não tem problema, porque aqui eu vou fazer mais pontos. Aqui para o meio eu faço 2 pontos altos, o picô com 3 correntinhas, novamente 2 pontos altos, mais um picô de 3 correntinhas, e novamente 2 pontos altos. Aí eu faço 2 correntinhas, procuro lá, a partir da quina, procuro o quinto ponto baixo, sobram 3 aqui. 2 correntinhas e vou repetir. 2 pontos altos, o picô de 3 correntinhas, 2 pontos altos, duas correntinhas, um ponto baixo, no quarto ponto baixo, 2 correntinhas e vou repetir isso. Chegando aqui na última correntinha desse lado, eu faço os 2 pontos altos, faço o meu picô de 3 correntinhas e faço 2 pontos altos no outro lado, que foi o que eu fiz aqui no início, né? Eu fiz só 2 pontos altos. E essa sequência que eu acabei de mostrar para vocês, eu vou fazer nas 8 pontas. São 2 correntinhas, pulo 3 pontos baixos, um ponto baixo. Aí eu repito as 2 correntinhas, 2 pontos altos, o picô de 3 correntinhas, 2 pontos altos no mesmo lugar e 2 correntinhas. E aqui no bico eu faço 3 duplinhas de pontos altos com 2 picôs no meio. Depois de ter feito a volta todinha, como eu expliquei para vocês, eu fecho a carreira e a peça com os meus 2 últimos pontos altos. Na última correntinha, que tem, porque aqui já é tudo em ponto baixo, né? Fiz o meu picô de 3 correntinhas e um ponto baixo. E agora eu fecho esse picô lá na correntinha inicial dessa carreirinha. E está terminada a minha peça. Lembrando que eu fiz 7 carreiras da verde, e eu vou postar o link desse gráfico que eu peguei no site russo aqui na descrição. Eu vou colocar na comunidade e vou colocar o gráfico lá na página do Facebook também. Se você quiser dar uma olhadinha, é só ir em um desses 3 lugares. O que acontece? No gráfico eles mostram
como fazer essa parte aqui, e você pode fazer a repetição dessa carreira quantas vezes você quiser para ficar do tamanho que você quiser. Se quiser fazer maior do que essa que eu fiz, você pode. É só fazer essa mesma repetição que eu mostrei. Pular 2 pontos no início da carreira, fazer os pontos que tem na carreira anterior, os 4 aqui na correntinha de aumento, e aí faz 3 correntinhas, faz um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto ainda na correntinha de base, e aí segue fazendo uma correntinha e um ponto alto nesses pontos altos até o penúltimo. O último você pula 3 correntinhas e faz a mesma coisa do outro lado. Isso você pode repetir por quantas carreiras você quiser. E sempre lembrando que se você tiver alguma dúvida, é só me procurar que eu te ajudo. Essa peça aqui, ela precisa dar uma passada ou uma engomada, que ela fica certinha. Isso aqui é normal do crochê, não se assustem. Se aconteceu aí na sua peça, isso é normal. É só dar uma passadinha que isso daqui se estica, tá bom? Então é isso, meus amores. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, me procura. Um beijo e até o próximo vídeo.